A sensação extrovertida adulta se encontra nas personalidades de tipo ISTP e ISFP. Ambos são espíritos livres, são bastante introspectivos e são bastante focados na realidade. O SFP ele tem sentimento introvertido dominante, o que significa que ele sempre leva em consideração seus sentimentos e sempre toma decisões levando em conta seus princípios e o que ele valoriza a respeito das coisas, enquanto o ISTP tem pensamento introvertido dominante, então ele é muito consciente do que ele considera correto, do que ele considera verdadeiro e sempre toma decisões com base no seu raciocínio, na sua análise através de incongruências. Um ISFP nunca vai fazer uma coisa que ele considere errada. Um ISTP nunca vai fazer alguma coisa que ele considere estúpida. Eles têm essas diferenças, tanto que o ISFP normalmente é referido como artista, enquanto o ISTP é chamado de virtuoso ou artífice, mas ambos têm habilidades muito próximas, muito parecidas, porque eles têm as mesmas funções cognitivas de percepção, entre elas a sensação extrovertida, a função cognitiva responsável por nos ancorar no aqui e agora. É o que nos torna conscientes do que outras pessoas estão fazendo e do que essas pessoas estão experimentando a partir de nós. Eu sempre comparo a sensação introvertida com a extrovertida, no qual eles fazem com que compreendamos a nós como peças de um sistema ou como um sistema. A sensação introvertida, ela está focada no próprio indivíduo, então ele enxerga o próprio corpo dele como um sistema fechado. Então ele está consciente do que se passa por dentro do corpo dele, se ele está confortável ou não, se ele está tendo prazer ou não. Enquanto a sensação extrovertida, no caso dessas duas personalidades, ela torna o indivíduo, ela faz com que o indivíduo perceba a si mesmo como a peça de um sistema maior que é composto por todas as outras pessoas, por todos os outros corpos ao seu redor. Logo, você não é tão consciente de quando você está confortável ou não, mas você é consciente de quando você está fazendo outras pessoas confortáveis, porque você está ali para influenciar elas. Então, o ISTP e o SFP, apesar de eles serem personalidades introspectivas, introvertidas, que gostam de passar mais tempo sozinhas, elas são personalidades altamente reativas e que gostam de influenciar as experiências das outras pessoas. Se você estiver do lado deles, você pode ter certeza de que eles vão te proporcionar alguma coisa diferente no ramo físico. Ou eles vão propor uma viagem diferente por uma trilha que você nunca fez, ou eles vão criar uma obra de arte para você, pode ser qualquer coisa, um desenho, uma escultura, uma música, ou eles simplesmente vão ah, turbinar o carro deles. Eu nem sei se as pessoas falam isso hoje em dia. Eles simplesmente vão mudar os veículos, as motos, os carros deles de uma maneira que seja mais customizada, de uma maneira que seja mais potente, que seja mais rápida. E ele vai querer mostrar isso pra você. Na realidade, ele vai querer levar você para dar uma volta. Tanto o ISTP como o ISFP, ainda que no caso das artes a gente costuma associar mais ao ISFP e ao lado da mecânica a gente costume associar mais ao ISTP, ambos podem se manifestar da mesma forma. Por exemplo, algumas personalidades que hoje eu entendo como ISTP são Eminem, Axl Rose. Na realidade, muitos STPs são rappers e são roqueiros. É impressionante como esses dois gêneros de música têm essa coisa em comum, que é a busca por liberdade, a busca por falar sempre a verdade, dar uma experiência real para as outras pessoas. E o STP, assim como o SFP, sensação extrovertida adulta, se trata disso, se trata de mostrar o que é real para as outras pessoas. Ele se sente responsável por trazer as pessoas para a realidade, mostrar que a realidade vale a pena sim ser vivida. Eu já Por exemplo, existem personalidades como NPs que não gostam da realidade, certo? São personalidades que não gostam de ver as coisas como elas são e sempre querem ver as coisas como elas poderiam ser. Quando eu, pelo menos, sendo um INFP, quando eu estou perto de um ISFP ou ISTP, eu de repente tenho uma experiência totalmente diferente do que eu estou acostumado a ter, porque eu começo a perceber que dá pra viver no presente, que é legal sim você ter experiências no mundo real de vez em quando. E, claro, a sensação extrovertida torna essas personalidades muito habilidosas nisso. Eles sabem exatamente o que fazer pra te chocar, pra te dar prazer ou pra te dar conforto. E também o que fazer pra te dar desprazer ou pra te causar desconforto, dependendo do quanto eles gostam de você ou das circunstâncias em que eles estão. Eles têm uma coisa chamada sensação introvertida
crítica, no inconsciente deles significa que a sexta função deles está associado a um sentimento de criticismo para com o seu próprio passado, já que é a sensação introvertida. Então, eles são as personalidades mais desmemoriadas que você vai encontrar. Talvez eles só percam para os ENJs. A diferença é que os ENJs eles são mais organizados, então isso não atrapalha muito a vida deles, não é muito visível, tanto nos NJs quanto os ISPs, porque eles são mais caóticos, eles são mais improvisadores, menos organizados, então a todo momento eles estão se esquecendo de alguma coisa importante, alguma senha, alguma coisa que acabou de acontecer, não bem alguma coisa que acabou de acontecer, mas algo que aconteceu ontem. Ou eles não lembram o que eles acabaram de falar, não lembram qual foi o assunto que vocês tiveram, porque o que acontece? Sensores extrovertidos, eles têm uma mente muito vívida e muito dinâmica, muito rápida, ancorada no presente, ancorada no espaço em que eles estão ocupando. Então, a cada vez que eles mudam de local, a mente deles está tirando mini fotografias de cada detalhe daquele ambiente, de cada detalhe do que outra pessoa está usando, de cada detalhe de como outra pessoa está se portando. Então, eles não têm espaço de armazenamento no cérebro deles para lembrar de todas as outras coisas. É como se todo dia o cérebro deles excluísse arquivos importantes da cabeça dele. Como um computador que precisa liberar mais espaço. Logo, eles não conseguem se lembrar das coisas e isso acaba sendo uma fonte de estresse para eles ou de frustração. Eu falei do Eminem, certo? Uma das maiores provas dessa característica dele é um short que eu vi recentemente, no qual Snoop Dogg tentava lembrar ele sobre um videoclipe que eles fizeram juntos. E o Eminem não conseguia lembrar. E o Eminem estava muito frustrado tentando lembrar, você via no rosto dele. E o Snoop Dogg lembrava. Quando você entende que o Snoop Dogg lembra de alguma coisa e você não, você entende que você é uma pessoa muito, muito desmemoriada. E por mais vívido que essas personalidades sejam, pensa, o Eminem, qualquer rapper, qualquer artista, eles são vívidos. Eles têm uma mente rápida, dinâmica, mas eles não conseguem se lembrar de coisas assim. Ao ponto de que um maconheiro vai ser aquela pessoa dizendo: Cara, como é que você esqueceu disso? Se você for um ISP ou for um amigo de um ISP, você vai lembrar de várias situações na qual isso ocorreu. Então, o que isso reflete também no comportamento deles significa que essas personalidades, por mais que elas sejam bastante reativas ao ambiente, não significa que elas sejam tão inconstantes assim, porque muitas vezes o inconsciente delas vai agir da seguinte forma: você lembra daquela experiência que você teve, dessa memória, dessa vivência, lembra de como você não conseguiu fazer você se sentir confortável bastante, porque essas personalidades, elas sempre estão focadas em fazer outras pessoas se sentirem bem ou se sentirem mal, se sentirem confortáveis ou desconfortáveis, sentirem prazer ou sentirem dor. Então, a sensação introvertida crítica entra no ponto: você tem que trabalhar. Você tem que se esforçar, você tem que se ancorar um pouco, você tem que ter um pouco de disciplina para que você seja capaz de dar melhores sensações às outras pessoas e, por consequência, você vai ter uma boa sensação por dar essa sensação aos outros. Então é por isso que eles podem se tornar trabalhadores incansáveis, não, eu vou dizer, comparáveis aos sensores introvertidos maiores, como os ISTJs, ISFJs, ESTJs e ESFJs, que têm sensação introvertida num ponto alto do seu ego. Comparáveis, porque na realidade SJ é exatamente a personalidade do inconsciente dos ISPs. Então eles têm essa capacidade de serem os mais organizados, mais disciplinados, serem os mais constantes e se apegarem a hábitos. E logo a memória deles começa a dar sinais de memória. Porque eles de repente se preocupam com coisas como legado, eles se preocupam com qual é o dever deles, eles se preocupam com o histórico das coisas. Isso quando eles desenvolvem a sensação introvertida crítica. Quando eles não desenvolvem, eles não se importam em continuar o que eles começaram ontem. Muito semelhante a intuitivos extrovertidos. Claro, intuitivos extrovertidos são um pouco, eu acho que são piores, porque nós raramente colocamos mãos à obra e começamos a fazer as coisas. Quero dizer, no mundo físico mesmo. Já os ISP, sensores extrovertidos, eles têm a capacidade de pelo menos criar alguma coisa no mundo concreto.
Mas se eles, mas quando eles não trabalham, a sua sensação introvertida no seu inconsciente, eles acabam não rendendo tanto quanto eles poderiam. Eles acabam só fazendo um pouco desse trabalho aqui hoje, de repente amanhã já vão querer pular para outra coisa, e eles só vão estar atrás de mais experiências, de mais momentos, de mais coisas dinâmicas. Porque o que acontece? Eles são espíritos livres porque eles têm outra função cognitiva chamada intuição introvertida infantil. Eu já fiz um vídeo falando sobre como elas se comportam do ponto de vista intuitivo, mas basicamente eles estão sempre em busca da sua própria liberdade. Eles precisam de ar puro, dessa. Eles precisam subir em cima de uma moto e sair pela estrada sem rumo, sabe? Só para experimentar novos ares, só para ver novos lugares, conhecer novas pessoas, ou não. Eu acho que o SFP ele é um pouco mais sociável do que o STP nesse aspecto. Mas é isso o que guia a sensação extrovertida de uma certa maneira, porque eles são capazes de dar as melhores experiências, de manufaturar as melhores sensações para as outras pessoas. Só que o que determina que experiência eles vão dar é justamente como eles usam o livre-arbítrio deles, o que a intuição introvertida infantil deles está dizendo que eles querem fazer. É esse que vai determinar se ele vai querer escrever a letra de uma canção, se ele vai querer consertar, se ele vai querer customizar um carro, se ele vai querer escolher uma nova viagem, ou se ele só quer mudar a disposição dos móveis numa casa, esse tipo de coisa. É sempre o que ele quer fazer. Então, não podemos, em geral, não podemos dizer a eles o que eles não podem fazer. Na realidade, mesmo se eu dissesse não podemos para eles, eles já iam ficar incomodados com isso. Porque eles querem poder tudo. Intuitivos introvertidos não gostam de se sentirem presos. Mas intuitivos extrovertidos também. Só que intuitivos introvertidos são muito mais sensíveis à tomada de decisão, à tomada de liberdade do que os intuitivos extrovertidos. E essas personalidades, elas são tão individualistas também, não só pelas suas formas de julgamento que são introvertidas, um com princípios próprios, sentimento introvertido, e outro com uma lógica própria, pensamento introvertido, mas também porque o que eles visualizam para o futuro é distinto do que outras pessoas visualizam para o futuro delas. Na realidade, ele espera que as outras pessoas aceitem a visão dele. Então, é por isso que você vai ver ISPs sempre se movimentando de um local ao outro. É por isso que você vai ver essa dificuldade deles terminarem um serviço. Porque qual é a condição necessária para você terminar uma obra de qualidade? Você tem que ter dedicação. E de se dedicar significa sacrificar o seu tempo, significa sacrificar a vontade de fazer outras coisas. E quando eles têm a sua intuição introvertida, infantil, subdesenvolvida, eles não querem se dedicar a nada, eles não conseguem ter disciplina para nada. Eles são determinados, eles podem ser até focados, mas eles não são disciplinados. E se eles mudarem de vontade, e se a vontade deles mudar de fazer alguma coisa, eles vão seguir aquele instinto, aquele desejo. E nesse caso, o SFP ele é mais latente, é mais gritante do que o STP, porque o STP ainda tem uso de lógica, então se não for inteligente, se ele vê que não há consequências boas imediatamente para aquela decisão, ele decide abrir mão da sua vontade. E o SFP não, se o coração dele mandar, ele abrir mão daquele projeto e buscar outra coisa, ele vai fazer. Mas ambos sofrem com um problema, eles não conseguem ver muito à frente das suas decisões porque eles têm intuição extrovertida cega. O ponto cego deles é literalmente a capacidade de prever consequências múltiplas para as decisões deles. Então, eles também não sabem o que outras pessoas desejam. É engraçado que o SFP mesmo falou que ela não entende as decisões de outras pessoas porque ela não tomaria aquela decisão. E sim, porque como ISFP, como sensor extrovertido adulto, intuitivo e introvertido infantil, ela está consciente do que ela escolhe, ela está consciente do porquê ela escolhe fazer as coisas que ela faz, mas ela não tem a mínima ideia do porquê outras pessoas agem assim ou deixam de agir. Lembra? Ela está ali para dar experiências a outras pessoas. Então, quando outras pessoas buscam experiências por elas mesmas, o ISFP e o STP eles ficam como do tipo, tá, mas
o que eu vou fazer agora? Você meio que tirou a minha função. Então, é engraçado porque no caso do STP ele é uma personalidade com um QI muito alto, uma alta capacidade de analisar os prós e contras de certas situações. Bom, talvez quando ele desenvolva mais seu pensamento extrovertido, analisar prós e contras, mas ele se mete em muitas enrascadas, certo? É só pensar em alguns personagens e STPs como o Wolverine, Logan, ou até mesmo Oliver Queen da série do CW, o Arqueiro Verde. Tipo, não são personagens burros, definitivamente não. Eles têm uma alta capacidade de ver o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro, e são muito habilidosos. Mas constantemente eles entravam em problemas, brigas, disputas que eram totalmente desnecessárias porque eles não pararam para pensar antes, porque eles não conseguiram ver na merda que ia dar, basicamente. Só que eles são muito ágeis, são muito reativos, graças à sensação extrovertida. Então é uma constante. Mesmo que o ISFP e o STP eles acabam enfrentando uma consequência negativa porque a intuição extrovertida cega deles não conseguiu alertá-los de que alguma coisa ruim ia dar se eles seguissem aquele caminho, se aquele desejo naquele momento fosse atendido por esse impulso de sempre sempre seguir o seu livre-arbítrio, sempre usar o seu livre-arbítrio. A sensação extrovertida é tão habilidosa, é tão adaptativa às circunstâncias do momento que eles acabam conseguindo achar uma saída para sair de lá. Então, eles acabam aprendendo muito, se desenvolvendo muito ao quebrar a cara várias vezes, ao experimentar as coisas, ao sempre entrar na esquina errada, sempre chegar numa rua sem saída e de repente voltar atrás, ao de repente estar prestes a bater de frente com um trem no mesmo trilho e eles simplesmente pulam do trem a tempo, ou eles simplesmente aprendem onde que está o controle dos trilhos e vão até lá e fazem um plano mirabolante. Eu tô pensando mesmo numa cena de filme. Mas basicamente, eles não são planejadores de longo prazo. Mas não significa que eles fiquem à mercê das consequências que eles não previram, porque eles conseguem sair delas muito facilmente. Porque sensação extrovertida é a função do talento, então eles são muito habilidosos. Qualquer coisa que eles se proponham a aprender, eles vão. Se proponham a aprender, se proponham a aprender no ramo físico, qualquer habilidade. Pensa naquela pessoa que simplesmente sobe em cima de uma moto e sai andando, ou simplesmente aprende a cozinhar e ela nunca tinha tocado no fogão antes, mas em questão de dias você já vê ela experimentando várias coisas diferentes. Essa habilidade com os cinco sentidos, com a sua coordenação motora, é um grande potencial, um grande lado positivo de você ser um sensor extrovertido adulto. Porque você se sente responsável por dar boas experiências, logo você é sempre capaz de dar essas boas experiências. Bom, pessoal, eu acho que é isso que eu tinha para falar sobre essa função cognitiva. Claro que ela bate muito igual com o vídeo sobre intuição introvertida infantil, mas para ter uma compreensão completa desse combo de funções cognitivas, sensação extrovertida adulta com intuição introvertida infantil, é melhor você ver os dois, ou pelo menos pesquisar um pouco mais sobre o comportamento dos ISFPs e STPs pela internet. Obrigado por ter assistido até agora e espero que você queira ver os próximos.